Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Bom, mais uma vez vamos estar aqui reunidos, via online, para a ministração da palavra do Senhor, para estarmos juntos compartilhando, dessa maravilhosa palavra de Deus, amém? Vamos curvar primeiramente a nossa cabeça, vamos orar e pedir ao Senhor que venha nos iluminar, nos dar a direção sobre tudo aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Senhor, tomai-nos em Tuas mãos. O Senhor sabe de como tem sido a nossa semana, o corre-corre, as coisas que temos para fazer, planejar. Pai, colocamos tudo em Tuas mãos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine, nos oriente em todo o tempo, nos dando sabedoria, ó Deus, para todo momento fazermos tudo aquilo que está de acordo com a Tua vontade e com a Tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a andar, Pai, segundo a vontade do Teu coração. Pai querido e amado, perdoai-nos, perdoai as nossas falhas e os nossos erros. E ajuda-nos, Senhor, a transpor, Pai, todas as barreiras que possam estar à nossa frente. Toma cada um dos meus irmãos, aqueles que porventura estejam passando momentos difíceis, momentos, Pai, de dor, que o Senhor venha sustentá-los, que o Senhor venha livrá-los, que o Senhor, Pai, venha agir com as Tuas mãos poderosas. Santo Deus, nós dependemos e nós precisamos de Ti. Sem Ti, ó Deus, nós não somos nada. Faz em nós, Senhor, a Tua vontade, faz em nós, Senhor. Abra, Pai, sempre, ó Deus, o nosso entendimento para a Tua santa palavra, para que possamos, ó Deus, em todo momento, crescer cada vez mais, aprender cada vez mais, Senhor. Nós precisamos de Ti. Tomai-nos em Tuas mãos e ajudai-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, que, como diz Tua palavra, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pai querido, que o Senhor venha me tomar em Tuas mãos, iluminar a minha mente, aquecer o meu coração através do Teu Espírito, para que eu possa, Senhor, ministrar a Tua palavra de uma forma profética, de uma forma vinda do Teu Santo Espírito, e para que possamos, ó Deus, cada um de nós ser edificados, entendermos também, Senhor, através do Teu Santo Espírito, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, e que essa palavra encontre um terreno fértil em nossas vidas e que venha frutificar, ó Pai, para que possamos, ó Deus, também abençoar outras pessoas através dessa mesma palavra. Continue conosco, com os nossos irmãos que estão pelo Brasil, no mundo afora, pregando Tua palavra, pregando o Teu Evangelho. Continue nos fortificando, continue nos abençoando e que, em nome de Jesus, Senhor, todos os Seus propósitos venham se cumprir nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Santo Pai. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Amém, graças a Deus. Amados, eu vou pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 35, nós vamos meditar do verso 1 ao verso 7. Gênesis 35, do verso 1 ao verso 7, ok? Então, esperar, dar um tempo para os irmãos aí abrirem, acharem o texto, para lermos juntos a santa palavra de Deus. Diz aqui o texto sagrado, Gênesis 35, do verso 1 ao verso 7. Deus disse a Jacó: levanta-se, e vá para Betel, e habite ali, e faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém.
Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que ficara na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Amém, meus amados? Amados, quando nós falamos sobre a vida de Jacó, né, é um dos personagens bíblicos onde tem mais se relata mais os acontecimentos de sua vida, né, de sua infância. Sabemos do seu nascimento, sabemos da sua... a Bíblia fala sobre a infância dele, fala sobre os momentos, né, que ele teve com seu irmão Esaú, os momentos que ele enganou Esaú, o momento que ele fugiu de Esaú, até o momento de sua morte. Então, essa foto de Jacó, ela não tem retoques, não. Ela é bem... a Bíblia esmiuça, né, nos dá bastante detalhes sobre a vida de Jacó. E entendermos um pouco melhor a história também, né, desde Abraão, Isaac, Jacó e do povo de Israel. Então, queridos, Jacó estava fugindo de Esaú e teve nesse lugar onde era a cidade Luz, e teve um encontro com Deus ali, e aí naquele momento ali ele ergueu um altar ao Senhor e chamou aquele lugar de Betel, ou seja, Betel quer dizer a casa de Deus. Então ele estava ali impactado com aquilo. E dentro, se você for ver lá em Gênesis 26, e você vai ver que ali, Gênesis 28, você vai ver ali que Jacó, ele faz uma promessa ao Senhor, que se o Senhor fosse com ele, né, e o Senhor abençoaria. Depois nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas Jacó fez um voto de retornar, né? E todas as coisas aconteceram e culminaram para isso, né? Porque quando você vai ouvir nos versos anteriores a esse que nós lemos, houve ali um momento onde seus filhos, né, Simeão e Levi, quebraram um acordo com os siquemitas, né, com o povo de Siquém. E ali, quando aqueles homens, um deles tomaram, um príncipe daquele povo lá tomou Diná e possuiu-a, e dentro disso tudo houve um grande mal entendido, mal-estar entre os povos, né, entre eles. Mas Hamor, né, pai do príncipe aqui de Siquém, foi até Jacó para resolver essa situação, né? E ali conseguiram resolver que todos os homens, todos os sequemitas, eles iriam se circuncidar como o povo de Israel, e dentro disso eles seriam como se fosse um só povo. Mas dentro dessa situação toda, Simeão e Levi traiu o povo e eles estavam indignados com aquela situação, da forma que Siquém, né, pegou a sua irmã, né, e levou-a, e da forma que foi, ele não achou de uma forma respeitosa. E quando os homens circuncidados estavam fracos, eles vieram e mataram todos os homens, né? Os homens de Jacó vieram e mataram todos os homens, os sequenitas. E o povo, quando Jacó soube disso,
Ele falou, agora o que vocês fizeram? Agora todos esses povos ao redor vão vir contra a gente, nós somos poucos para eles e vamos morrer. E a resposta deles foram, né, como eles vai tomar, e eles iam tomar nossa irmã como prostituta, né, mas já tinham acertado as coisas. Né. Então, o que aconteceu? Onde nós queremos chegar com isso tudo, irmãos? Betel era, como eu havia falado, era um lugar onde Jacó teve um encontro com o Senhor. Ele estava fugindo de seu irmão Esaú, por ter enganado Esaú, por ter ali ludibriado Esaú. Já Esaú vendeu sua primogenitura e toda aquela situação que ele fez com seu pai Isaac, né, se botando pelos para se passar pelo seu irmão e ali tomar a primogenitura de seu irmão. Então, quando você vê ali em Gênesis 27, Gênesis capítulo 27, verso 41 e 44, você vê ali Esaú zangado com ele e ameaçá-lo de morte, né? E Jacó foi embora, fugiu. Amados, dentro disso, o que nós tiramos para a nossa vida? Quando nós olhamos, irmãos, o pecado, ele nos faz nos afastar de Deus. O pecado fez Jacó afastar de sua família. O pecado fez Jacó estar longe dos seus. O pecado, ele não deixa você ficar, ele impõe você a sair. Ele começa a minar na tua mente, dizer que você não é merecedor, que você não faz parte daquela família, que Deus não é mais o seu Deus porque você é um pecador e que você não tem jeito para a sua vida. E dentro disso, irmãos, a pessoa começa a se afastar, começa a não querer andar com o Senhor, começa a deixar as coisas de Deus de lado. O pecado, ele sempre leva a pessoa para longe de casa, longe da sua casa, longe dos seus amigos verdadeiros, longe da alegria, longe da paz. O pecado, ele vai minando, vai dissecando. Alguns exemplos, para base nisso que eu estou falando, além do próprio Jacó, Adão e Eva. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, foram expulsos do lugar de conforto, foram expulsos da comunhão que eles tinham todo o final do dia com Deus. Eles foram expulsos daquela maravilha que eles tinham no Éden. O filho pródigo, o orgulho, né, o pecado dele foi tomado pelo pecado de orgulho. Ele deixou sua casa porque ele queria viver uma vida de pecado, ele queria viver uma vida que não seguisse regras, que não seguisse a regra do pai dele. Né? E muitas das vezes as pessoas estão assim, não querem seguir regra, não quero seguir o que a Bíblia diz, eu quero seguir o que está na minha cabeça, eu quero seguir a forma, do meu jeito. E com isso vai se afastando de Deus. A sua fé é minada. Os seus olhos que outrora estavam abertos para Cristo começam a ficar combelidas. Você começa a enxergar as coisas todas de uma forma muito obscura. O pecado, ele vai minando tuas forças. Ele vai ceifando você. Ele vai nos ceifando. Pedro, quando pecou e negou o Senhor, e a Bíblia nos fala e diz que ele fugiu, ele saiu, ele correu. Quando ele negou a Cristo, Jesus, na terceira vez, a Bíblia fala que Jesus fitou os olhos nele, parou os olhos nele. E a Bíblia diz que na terceira vez Pedro negou a Cristo jurando, eu não conheço esse homem. O pecado faz o homem fazer coisas absurdas. O pecado cega o entendimento. O pecado torna tudo obscuro, tudo embaçado. E te leva para longe das coisas de Deus.
o pecado tem impacto sobre aqueles que nos rodeiam, e muitas das vezes leva as pessoas para longe de nós. Ou, se nós nos deixarmos, nos afasta das pessoas certas, nos afasta dos convívios dos santos. O salmista diz lá no verso 1, né, que o justo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele busca a santificação. Betel era um lugar de vitória para Jacó. Ele veio a este lugar enquanto ele estava em fuga. Ele estava num momento difícil. Jacó estava fugindo de seu irmão, deixando sua família para trás. E Deus se encontrou com ele naquele lugar. Deus se revelou a Jacó naquele lugar. Ali Deus afirmou uma aliança com ele e prometeu a sua presença, e prometeu sua proteção, prometeu provisão. Olha, vamos ler aqui, observe comigo em Gênesis 28, capítulo 10, Gênesis 28, volta um pouquinho só a tua Bíblia, Gênesis 28, verso 10, perdão, Gênesis capítulo 28, verso 10, diz, do verso 10 ao verso 15, diz o seguinte: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. E disse: de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido, ou seja, até cumprir aquilo, Jacó, que eu te prometi. O Senhor ali fala para Jacó, o Senhor ali delibera a promessa sobre a vida de Jacó. O Senhor em Betel fala com Jacó. Ali era um lugar de um compromisso espiritual para Jacó. Era um lugar especial para Jacó. Ele chamou o lugar de Betel, que significa casa de Deus. Ele fez algumas promessas a Deus em Betel. Do verso 16 ao verso 22, você vê aqui, do capítulo 28, diz aqui: despertado, Jacó do seu sono disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu uma coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel.
Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, que empreendo e me der pão para comer, roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que elegi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó, além de receber as promessas de Deus, além de Deus ter falado com ele de uma forma tremenda, Jacó ali também promete, ele faz um voto com o Senhor. O desejo de Jacó, mesmo das consequências do pecado, do que ele passou, o desejo dele era voltar, o desejo dele era estar junto, né, ao seu povo e não afastado. Ele prometeu, ele fez promessas a Deus em Betel. Ele prometeu ser fiel a ele. O Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Ele prometeu se lembrar do lugar como a casa de Deus, onde Deus havia se encontrado com ele e ergueu uma pedra para um memorial. Amados, quantas das vezes Deus ministra ao nosso coração. Quantas das vezes você, através de uma mensagem, de uma palavra, ou na igreja, você está ali, você abre sua Bíblia e Deus fala de uma forma convincente ao seu coração. Você escuta a palavra de uma forma que Deus fala conosco, que nos dá a entender: olha, meu filho, sou eu que estou falando contigo. Não tem como a pessoa ou o pregador, né, estar ali falando algo, porque ele não sabe da vida de todos. Por mais que tenha comunhão, por mais que tenhamos estarmos juntos, né? Mas você vê que é o próprio Deus que ministra o teu coração. Esse relacionamento íntimo e individual, no coletivo e individual, no coletivo, quando eu falo com a igreja, né? Que é muito importante, e também individual, mesmo na igreja, no coletivo, Deus fala individualmente com cada pessoa. Ele fala com você. Ele ministra o teu coração, assim como fez com Jacó. Ele não te deixa, quando nós andamos com Deus, quando nós nos propomos andar com o Senhor, Ele sempre está ali nos guiando, nos direcionando. Ele sempre está ali movendo o teu coração, mostrando o caminho que se deve ser conduzido, que se deve andar. Jacó, ele prometeu lembrar do lugar da casa de Deus, ele prometeu lembrar de Betel, ele prometeu lembrar do local aonde ele teve um encontro com o Senhor, um encontro real. Jacó poderia ter ouvido ali histórias de Abraão com Deus, né, de seu avô com Deus, de seu pai com Deus, Isaac com Deus. Mas aí, nesse momento, ele estava vivenciando ele e Deus. Era a vez dele. Era a vez desse patriarca ter essa experiência, e Deus se manifesta a Jacó de uma forma linda e tremenda. Num momento dificílimo da vida de Jacó. Dificílimo. Você imagina ele ter que abandonar tudo. Ele ter que fugir, escorraçado. E nós vemos aqui o que significou para Jacó voltar a Betel. Ele teve de lançar fora todos os seus ídolos. Jacó esteve ausente de Betel talvez uns 30 anos. Talvez uns 30 anos Jacó estava ausente de Betel. Durante esse tempo, ele havia construído altares para Deus. Mas ele também havia tolerado a falsa adoração a ídolos, como está aqui em Gênesis 35, verso 2. Gênesis 35, verso 2. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Ou seja, ele manda o povo
Ele sabia que o povo estava levando deuses estranhos, que cada um adorava, né, um deus, deuses, né, daquele povo, cada um de uma forma. E ele falou, olha, para andar, né, trocando em miúdos, joguem isso tudo fora e vamos comigo. Amados, não dá para nós andarmos com Deus tendo ídolos no nosso coração. Não dá para você voltar à casa de Deus com ídolo no teu coração. Não dá para voltar. Isso, quando você vê aqui Jacó falando sobre isso, ali, logo em seguida, você vê aqueles homens entregando esses deuses na mão de Jacó, no verso aqui, no verso 3º, no verso 4 de Gênesis 35, diz assim: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Ou seja, olha, esses deuses não podem ir para Betel, não. Esses deuses estranhos não podem entrar na casa de Deus, não, porque ele é único. Ele é Deus único. É o Deus eterno. Ele é triuno, mas é eterno, imortal, e ao mesmo tempo ele é único. Amados, o que tem que estar em meu coração, no seu coração, em nossas vidas, o altar do nosso coração, ele tem que somente pertencer a Deus. Ele não pode pertencer a outras coisas. Esse ato que eles fizeram aqui foi um ato de arrependimento, um ato de entrega, um ato... Eles falaram, olha, não queremos outros deuses, nós queremos o Deus de Jacó. Nós queremos andar com esse Deus que esse homem anda. Nós não queremos mais andar, não vamos andar mais com outros deuses em nossas vidas. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque são coisinhas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. E muitas das vezes nós não percebemos. E a sua comunhão, o seu sacrifício com Deus, sacrifício, estou falando pessoal, seu sacrifício de, eu vou à casa de Deus, o esforço que você fazia antes você não faz mais. E na casa de Deus é um peso, porque tu colocou outro ídolo no teu coração, tem outra coisa tomando a atenção de Deus na tua vida. E aí aquilo começa a minar, começa a te minar. E você, muitas das vezes, pode estar dentro da casa de Deus, mais longe. E Deus te chama para Betel. Deus te chama de volta ao primeiro amor. Deus te chama de volta a você renunciar a essas coisas que tomaram o lugar de Deus na tua vida. Deus te chama para uma reconciliação. Mas para isso, você tem que abrir mão dessas coisas. Você tem que jogar fora isso que está tomando o lugar de Deus, isso que está minando a tua força, isso que está te deixando para baixo. Que muitas das vezes pode até satisfazer a você, a sua carne, mas satisfazer momentaneamente a você, a sua carne, mas lá no fundo não te satisfaz na sua essência total. Você sente falta de Deus, você sente falta da comunhão com Deus. Se você é um crente de verdade. Se você nunca teve um encontro com Deus, se você nunca teve um encontro com Deus em Betel, você nunca vai sentir falta. Você nunca vai sentir, nunca vai querer ter esse avivamento na tua vida, esse voltar aos pés de Cristo. Não vai. Você vai querer, vai ficar nisso aí, na vida me levar, vou do meu jeitinho, vou fazer isso aqui, isso aqui tá bom. Não é do nosso jeito, irmãos. É do jeito que Deus nos manda fazer. Se você vai ler lá em Êxodo, no verso 20, capítulo 20, perdão, do verso 3 ao verso 5, você vai lá ver o Senhor dizendo que não terás sobre ti imagens que há de escultura no céu, na terra ou embaixo da terra. Não farás imagem de escultura para você, porque eu sou um Deus zeloso e quero a sua adoração só para mim. É isso que Deus fala para a gente. O Senhor, Ele quer a tua adoração. Ele é um Deus
único. E Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Ele não quer o seu coração dividido com nada, nem com pecado. Ele é Deus grandioso para perdoar os nossos pecados. Mas Ele não quer o seu coração com outra coisa dentro, com um trono reinando sobre a tua vida. Mas Ele também nos dá condições, Ele nos coloca em situações para nos resgatar dessa situação e estar de volta, assim como Jacó a Betel. Jacó ali, aquele povo, ele estava tolerando tudo aquilo. Ele deixou aquilo tudo acontecer. O que aconteceu com ele foi que ele tinha desenvolvido aí um meio para agradar a todos, né? Vamos agradar a gregos e troianos. Não dá certo isso, irmãos. Não dá. Não funcionou para Jacó e nem vai funcionar para a gente. Não dá para agradar a grego e troiano. Ou você agrada a Deus ou agrada o mundo. Você não pode ter dois senhores na tua vida. Jesus ele nos disse, né? Você vai agradar a um e aborrecer a outro. Nós temos que, sabe, Jacó ali fez aquela limpeza, aquela mudança. Olha, não dá para ir para a casa de Deus dessa forma. Não dá para ir a Betel dessa maneira. Temos que buscar o arrependimento. Foi isso que Jacó estava ali dizendo ao povo. E aquele povo entregando os ídolos, as argolas, que eram símbolo de adoração a deuses pagãos. Eles entregando as argolas das orelhas. Muitos querem ficar perto de Deus, irmãos, sem se limpar da sujeira desse mundo. Muitos querem ficar perto de Deus e andar de qualquer forma. Muitos querem ficar perto de Deus e não se purificar, não se derramar aos pés de Cristo, não pedir perdão, não continuar olhando para Cristo. Se estivermos verdadeiramente arrependidos, irmãos, nós vamos virar as costas para o pecado e nos voltar para Deus. Porque Deus, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus verdadeiro. Jacó, ele levou sua família de volta para Deus. Ele voltou para Deus e levou sua família de volta para Deus. Sua família tinha seguido o exemplo dele antes. Seus filhos se tornaram enganosos, assassinos, como nós vemos aqui. Simeão e Levi traíram um pacto que o pai dele tinha firmado. Que vergonha! Que vergonha! E dentro disso tudo, você vê Deus movendo e a volta de Jacó para casa. A volta de Jacó a Betel. Muitas das vezes, irmãos, as situações que você possa estar passando, é Deus te chamando de volta para Betel. É Deus te chamando de volta ao primeiro amor. É Deus te chamando de volta a se você se render da forma que você se rendia a Ele. E isso é muito importante porque nós deixamos exemplos. Nós que somos pais, nós que estamos na igreja, tem uma juventude, tem pessoas que estão olhando para a nossa conduta, para a nossa vida. E essas pessoas observam. Tem uma ilustração de uma menina que ela olhou para o pai e sentou no colo de seu pai e perguntou: papai, Deus está morto? O pai disse: por que você está fazendo esta pergunta? Sua filha respondeu:
Bem, eu nunca ouvi você falar com ele. Amados, o pecado ele leva-nos a distanciar de Deus. E afasta-nos dos momentos de oração. Afasta-nos da intimidade com Deus. Jacó assumiu a liderança e trouxe a família com ele quando ele voltou para Betel. Ele voltou para Betel, a casa de Deus. Ele trouxe sua família. Ele falou, vamos parar com isso. Vamos mudar esse modo de viver. Nós não podemos andar com esses deuses estranhos. Nós não podemos fazer aquilo que somente agrada a nossa carne. Nós temos que nos santificar. Nós temos que buscar a Deus de todo o coração. E o que tudo nós vemos, né, que significa para nós, né, hoje isso? Toda essa situação de Jacó. Como eu havia falado, significa voltar à prática das primeiras obras. Significa voltar àquele momento impactante que você teve com Deus. Significa voltar para Betel, ao primeiro amor. O Senhor repreendeu a igreja de Éfeso, irmãos, porque eles tinham deixado o seu primeiro amor. O Senhor falou para aquela igreja, tenho contra vós que deixaste o teu primeiro amor. Deixaram de praticar as coisas das primeiras obras, daquilo que impactou o coração deles. Lembre-se, amados, da alegria e a emoção que você, quando você conheceu e se tornou um cristão, de quando você teve aquele encontro com Cristo, o desejo que você tinha de passar tempo na palavra de Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus. Lembre-se disso. Você se esfriou para as coisas de Deus. Volta a Betel. Volta à casa de Deus. Abre teu coração para Ele. Fala, Senhor, me ajuda nisso. Senhor, eu tenho dificuldade com essa situação. Eu tenho dificuldade nisso. Eu preciso da tua ajuda para me libertar disso. Fale com Deus, ó. Fala com Ele. Ele está atento, ó, ao seu clamor. Abandona os ídolos. Não se engane com qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na tua vida é um ídolo. É um ídolo. Isso pode ser um trabalho, isso pode ser família, bens materiais, pode ser tudo aquilo que te tira da tua comunhão com Deus, vira um ídolo na tua vida. Vira um ídolo. Onde é que colocamos as nossas prioridades? Onde você está colocando a sua prioridade? Isso vai dizer muito sobre o que são ídolos em nossas vidas. Jacó, ele enterrou todos os ídolos debaixo de uma árvore. E devemos fazer a mesma coisa. Largar aquilo, enterrar, acabou. Jogue aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Peça perdão. Volta ao serviço ativo para o Senhor. Como muitas das vezes eu falo lá na igreja, o Senhor não veio chamar pessoas, ele veio chamar discípulos, seguidores. Tanto é que ele fala, vinde após mim, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, se é vir após ele, o que ele falou? Ele nos ensinou o Evangelho. Ele diz, ide pregar o Evangelho a todos, ensinando-os, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Até tudo acabar, estarei convosco, se você for meu discípulo. Se você andar comigo, se você estiver na casa de Deus, se você estiver aos pés do Senhor, se você estiver em Betel. Não há lugar de parada para o Filho de Deus quando se trata de servir ao Senhor, irmãos. Você pode se aposentar de sua ocupação no momento, mas servir a Deus é algo para a vida toda. Deus não nos salvou, como eu havia falado, para
para ficarmos sentados. Ele nos salvou para servir, Ele te salvou para servir. Ele te deu esse privilégio, a mim e a você. Precisamos em todo o tempo, irmãos, voltar a Betel, voltar à casa de Deus, ouvir a Deus, ouvir a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus tem para nós. A importância de voltar à casa de Deus. Isso que eu queria deixar nessa noite, irmãos. A importância de estarmos buscando ao Senhor. Olha o que diz aqui no verso do capítulo 35 de Gênesis, do verso 9 ao verso 10, para encerrarmos. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele, verso 10, do capítulo 35 de Gênesis: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. Ele deu o nome de Israel. Deus mudou o nome de Jacó, de enganador, para príncipe de Deus. Depois disso tudo, se você for ler anteriormente o capítulo 34, você vai ver que os povos que Jacó estava ali por causa da traição de Levi e Simeão, os povos que estavam ali, que viriam para atacá-lo, e fatalmente ele irá perder, porque o número, humanamente falando, o número deles eram bem inferiores, eram bem pequenininhos, eram bem poucos. Quando eles saem, o Senhor, ele ali causa ali uma derrota aquele povo, né? Deus destrói aquela situação toda e ninguém persegue mais a Jacó. Amados, quando nós estamos na casa de Deus, aos pés de Cristo, todas as circunstâncias que tem tentado, tem te ameaçado, que o pecado te levou a ouvir essas vozes, a se afastar da casa de Deus, todas essas circunstâncias, quando nós estamos aos pés de Cristo, você deixa de ouvir a razão entre aspas, humana, para ouvir a sabedoria e a soberania celestial de Deus. Você começa a tua vida a entrar num prumo, começa você a andar nas veredas corretas. Mas para isso, você tem que largar os ídolos do teu coração. Mas para isso, você tem que se lançar aos pés de Cristo. Mas para isso, você tem que clamar o Todo-Poderoso. Somente dessa forma as coisas vão mudar. Se você continuar cultuando deusezinhos no teu coração, se você continuar cultuando argolas pagãs, né, botando deuses, eu estou aqui falando de vários tipos de deuses, né, pode ser um bem material, pode ser o dinheiro que tomou conta da tua vida, pode ser... a gente tem que tomar cuidado, irmãos, que até filho pode entrar no lugar de Deus na nossa vida. Nós temos que cuidá-los, amá-los, com certeza, mas eles nunca podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. O momento teu com Deus, de você buscar a Deus, porque senão, como é que teu filho vai crescer, a sua filha vai crescer, os nossos filhos vão crescer? Que parâmetros eles vão ter de Deus se não olharem para nós? Se não verem isso em nossas vidas? Então, queridos, é tempo de voltar a Betel. É tempo de você voltar à tua comunhão com Deus. É tempo de abrir mão dessas coisinhas que você sabe que lá no fundo estão te afastando do Senhor. Continue crendo no Senhor. Continue buscando o Senhor. Continue se entregando ao Senhor e vindo à casa de Deus. Porque Ele
vai continuar. Se você se derramando a Ele, com certeza o Senhor vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, meus irmãos, rica e poderosamente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, glorificado seja o teu santo nome. Toma cada um dos meus irmãos em tuas mãos. Senhor, todos aqueles que porventura, Senhor, estão passando momentos difíceis, ou alguém que está vendo esse vídeo, ó Deus, Pai amado, quebra, Pai, se tiver algum ídolo em seus corações, que eles vão ser quebrados em nome de Jesus, Senhor. E que, Pai, em nome de Jesus, eles voltem, Senhor, voltem para a comunhão contigo. Que todo momento venhamos estar com a nossa mente, Senhor, voltadas para o Senhor e para o seu amor e para a sua santa obra. Ajuda-nos a te servir da forma que tu queres, ó Pai. E ministra a cada coração, Senhor, segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos, Pai. E te agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém, graças a Deus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, rica e poderosamente. Um grande abraço a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.